O processo de produção do ouro 99% puro é uma jornada fascinante que transforma esse metal precioso em um dos ativos mais valiosos do mundo. Para muitos, a percepção sobre o ouro se limita à sua forma final, como joias ou barras reluzentes. No entanto, o caminho que o ouro percorre desde a sua extração até a sua purificação é repleto de etapas industriais complexas que envolvem tecnologias avançadas e práticas rigorosas. Antes que o ouro passe a ser comercializado, acumulado ou transformado em moedas, ele deve passar por um processo intenso que inclui máquinas de esmagamento, banhos de cianeto, metal fundido e eletrólise. A jornada do ouro começa nas minas, onde a extração do metal é uma operação desafiadora e trabalhosa. Existem 3 métodos principais de mineração que são utilizados: a mineração a céu aberto, a mineração subterrânea e a mineração de aluvionar, cada um com suas particularidades e desafios próprios. A mineração a céu aberto é a forma mais antiga e tradicional de extração, que envolve a remoção das camadas superficiais do solo para acessar o minério. Essa abordagem é geralmente a mais econômica e menos arriscada, uma vez que permite que os trabalhadores evacuem rapidamente em caso de emergência. No entanto, essa técnica tem um impacto significativo no meio ambiente, causando perturbações no ecossistema local e afetando comunidades ao redor das minas. À medida que os recursos superficiais se esgotam, a mineração subterrânea torna-se uma opção viável, apesar de seus riscos associados. Esse método é mais automatizado do que o passado, mas ainda requer medidas rigorosas de segurança. A mineração subterrânea envolve 2 etapas principais: o desenvolvimento, que remove rochas e materiais não valiosos, e a mineração de produção, onde o ouro é efetivamente extraído do minério. Para garantir a segurança, os mineiros utilizam tecnologias como bolters de teto e máquinas de spray para reforçar a estrutura das minas. Além disso, drones são empregados para inspecionar áreas perigosas, aumentando a segurança geral da operação. Por outro lado, a mineração de aluvionar, frequentemente representada em filmes, envolve a lavagem e triagem de sedimentos para a recuperação do ouro. Este método é o mais simples, mas demanda um extenso levantamento da área para determinar a viabilidade da operação. Historicamente, muitos mineradores durante a corrida do ouro na Califórnia enfrentaram fracassos, já que as concentrações de ouro nem sempre eram tão abundantes quanto se esperava. Uma vez que o ouro é extraído, ele não está pronto para ser comercializado. O minério passa por um moinho, onde o tamanho das partículas é reduzido para aumentar a superfície exposta, facilitando a separação do ouro das impurezas. Esse processo frequentemente envolve o uso de cianeto, uma substância química altamente tóxica que, embora eficaz na dissolução do ouro, levanta preocupações ambientais devido a acidentes e contaminação. Alternativamente, métodos de separação mecânica que utilizam forças gravitacionais e centrífugas são utilizados para isolar o ouro, aproveitando a diferença de densidade entre o ouro e outros minerais. Após a separação inicial, o ouro passa por um processo de refino que pode incluir eletrólise. Este método envolve a passagem de uma corrente elétrica através de uma solução eletrolítica, resultando em um ouro com pureza de 99,9%. Outra técnica conhecida é o processo Miller, que utiliza gás cloro para eliminar as impurezas, sendo uma opção mais econômica e que ainda gera ouro de alta qualidade, com pureza entre 99,5% e 99,8%. Depois que o ouro é refinado, ele é moldado em barras ou moedas, e cada unidade é submetida a inspeções rigorosas de qualidade para garantir que atenda aos padrões exigidos. O ouro que chega ao mercado é altamente valorizado não apenas por sua beleza estética, mas também por suas amplas aplicações industriais e por ser considerado um ativo seguro em tempos de incerteza econômica. Apesar da crescente popularidade de novas tecnologias, como as criptomoedas, o ouro continua a ser um dos investimentos mais confiáveis do mundo, devido à sua escassez e presença física que não podem ser replicadas digitalmente. A dedicação e o esforço necessários para extrair e refinar o ouro demonstram porque ele sempre será um símbolo de valor e riqueza ao longo da história. Anualmente, mais de 4.000 toneladas de ouro são extraídas em todo o mundo, um volume tão extenso que, se derretido, poderia cobrir vastas áreas de terra com finas folhas desse metal precioso. Para ilustrar a magnitude desse número, imagine uma cobertura que se estende por quilômetros quadrados, transformando paisagens comuns em vastos campos de brilho dourado. Contudo, o valor do ouro transcende seu brilho e estética. Ele reside na complexa e fascinante jornada que percorre até chegar às nossas mãos. Essa trajetória é marcada pelo esforço humano, inovações tecnológicas e a sabedoria acumulada ao longo de milênios.
Ouro é mais do que um simples recurso natural. Ele simboliza riqueza, status e poder, atravessando culturas e gerações. Desde tempos antigos, o ouro tem sido considerado um dos metais mais valiosos do planeta, utilizado em moedas, joias e artefatos cerimoniais, refletindo a importância que as sociedades lhe atribuem. Essa conexão histórica com o ouro se estende por civilizações inteiras que o veneravam não apenas pela sua beleza, mas também por suas propriedades únicas, como resistência à corrosão e maleabilidade. Cada grama de ouro carrega uma história, um legado que se entrelaça com a evolução da humanidade. A jornada do ouro começa nas profundezas da Terra, onde ele é formado por processos geológicos complexos que ocorrem ao longo de bilhões de anos. As forças naturais, como pressão e calor extremos, transformam elementos comuns em depósitos valiosos que, eventualmente, serão extraídos. Este processo é um testemunho do tempo e da paciência da Terra. Cada pedaço de ouro encontrado revela os mistérios que a geologia guarda. Ao longo dessa jornada, o ouro passa por ciclos de formação, erosão e deposição que o tornam cada vez mais acessível aos mineradores. À medida que a humanidade avançou, a busca pelo ouro se transformou em uma obsessão que impulsionou a exploração e a inovação. Os métodos de extração evoluíram significativamente, passando de técnicas rudimentares de garimpagem para operações industriais modernas que utilizam tecnologia de ponta, como drones, sensores remotos e equipamentos de perfuração de alta precisão. Essa evolução tecnológica não apenas aumentou a eficiência da extração, mas também permitiu que os mineradores operassem em condições desafiadoras, explorando áreas antes consideradas inacessíveis. A indústria do ouro reflete a habilidade humana de transformar desafios em oportunidades. As técnicas de beneficiamento e purificação do metal são exemplos claros disso. Cada etapa do processo, desde a britagem do minério até a fundição do metal, é um testemunho do engenho humano e da aplicação de conhecimentos científicos complexos. A química do ouro, a física envolvida em sua fundição e as práticas de engenharia necessárias para garantir a segurança nas operações mineradoras demonstram como o ouro é um elo entre a natureza e a inovação tecnológica. Portanto, o valor do ouro vai além de seu apelo visual e financeiro. Ele representa o esforço humano coletivo, a busca incessante pela excelência e a intersecção entre história, ciência e arte. Cada lingote de ouro que chega ao mercado é, na verdade, o resultado de uma jornada épica, marcada por desafios, descobertas e a constante busca pela perfeição. Ao contemplar o ouro em sua forma mais pura, somos lembrados de que ele encapsula não apenas riqueza, mas também a essência da experiência humana em sua busca por significado, beleza e conexão com o mundo ao nosso redor. Já parou para refletir sobre como um mineral encontrado nas profundezas da Terra se transforma em um lingote de ouro puro? Quais são as máquinas, os processos químicos e o conhecimento necessários para essa transformação? Neste artigo, convidamos você a embarcar em uma jornada intrigante que abrange desde as camadas mais profundas do solo até as sofisticadas plantas industriais, revelando cada etapa do processo que converte uma rocha comum em um dos metais mais desejados e reverenciados do planeta. Ouro não é apenas um metal, ele representa a confluência de ciência, história e tecnologia. Desde tempos imemoriais, civilizações têm se encantado com o ouro, que se tornou um símbolo universal de riqueza e poder. Ele foi utilizado em coroas, templos, moedas e até em rituais sagrados. Culturas ao redor do mundo, de egípcios a incas, valorizavam o ouro não apenas por sua beleza, mas também por suas propriedades únicas. Mas por que essa incessante busca por ouro? Ao contrário de outros metais, o ouro não enferruja nem corrói, permanecendo intacto e brilhante por séculos. Sua durabilidade e beleza perpétua o tornaram um símbolo de eternidade, luxo e prestígio. O aspecto mais fascinante do ouro é sua origem cósmica. Estudos científicos indicam que o ouro se formou há mais de 4 bilhões de anos em explosões de supernovas e colisões de estrelas de nêutrons, chegando à Terra através de meteoritos. Assim, cada grama de ouro que encontramos é, na verdade, uma fração de poeira estelar, uma herança do universo. Essa conexão com o cosmos confere ao ouro um status quase místico, e muitas culturas acreditam que ele possui propriedades divinas e espirituais. A jornada do ouro começa em locais remotos, onde ele se encontra oculto sob camadas de rocha que levaram milhões de anos para se formar. Os geólogos desempenham um papel crucial nesta jornada, utilizando técnicas avançadas de exploração para identificar áreas com potencial para depósitos significativos de ouro. Para extrair esse recurso valioso, são utilizados principalmente 2 métodos: a mineração subterrânea e a mineração a céu aberto. Na mineração subterrânea,
os trabalhadores perfuram túneis profundos e labirínticos, utilizando brocas com pontas de diamante ou ligas ultra-resistentes para quebrar a rocha sólida. Este método é frequentemente empregado em depósitos de ouro localizados a grandes profundidades. Uma vez localizados os veios de ouro, explosivos são cuidadosamente inseridos para liberar o minério, que é então transportado para a superfície por escavadeiras e correias transportadoras. Este processo apresenta desafios significativos, pois os trabalhadores enfrentam rigorosas condições de segurança e a necessidade de operações meticulosas para evitar deslizamentos de terra e acidentes. Por outro lado, na mineração a céu aberto, o processo é diferente e muitas vezes mais visível. Aqui, enormes escavadeiras removem camadas inteiras de solo até alcançarem o minério, permitindo uma extração mais rápida e eficiente. Os caminhões de transporte, que possuem rodas mais altas que uma pessoa, podem carregar entre 100 e 400 toneladas de material em uma única viagem, demonstrando a escala massiva da operação. Todo esse esforço tem um único propósito: extrair as rochas que contêm minúsculas partículas de ouro que, à primeira vista, podem parecer insignificantes, mas representam um valor inestimável. Uma vez que o minério chega à usina de beneficiamento, inicia-se a fase de transformação. As rochas extraídas são grandes e duras, e o primeiro passo é quebrá-las em pedaços menores e mais manejáveis. Para isso, utiliza-se um britador de mandíbulas, uma máquina industrial que exerce uma força imensa para reduzir os blocos de rocha a fragmentos de cerca de 15 a 20 centímetros. Esses fragmentos são, então, transportados por correias reforçadas para um britador secundário, onde passam por um processo adicional de moagem. Neste ponto, entra em cena o moinho de bolas, um grande tambor rotativo repleto de esferas de aço ou cerâmica. À medida que o tambor gira, as esferas colidem com o material, fragmentando por meio de atrito e impacto até que se transforme em um pó fino e homogêneo. Esse pó passa por uma peneira vibratória, onde as partículas maiores retornam ao moinho para serem moídas novamente, enquanto as menores seguem para a próxima fase. Esta etapa é crucial, pois quanto mais fino e uniforme for o pó, mais fácil será a extração do ouro puro nas etapas químicas subsequentes. A separação do ouro da rocha é realizada por meio de um processo chamado cianetação, uma técnica química precisa e altamente controlada. O pó mineral é misturado com água e introduzido em tanques agitados, onde é adicionada uma solução diluída de cianeto de sódio. Essa substância possui a propriedade única de dissolver seletivamente o ouro, sem afetar a maioria dos outros componentes do mineral. O ouro é, então, liberado e misturado ao líquido, criando uma solução que passa por um processo de filtração, retendo as partículas sólidas e permitindo que o ouro dissolvido flua. Após a filtração, é adicionado pó de zinco à solução resultante, desencadeando uma reação química que faz com que o ouro precipite e retorne à sua forma sólida. Esse passo é fundamental no processo de purificação, pois o zinco atua como um agente redutor que facilita a recuperação do metal precioso. Contudo, é importante destacar que o ouro resultante dessa primeira precipitação ainda não é considerado puro. Ele se apresenta como uma massa metálica que contém várias impurezas, incluindo metais indesejados que podem comprometer sua qualidade e valor. Para isolar o ouro puro, a massa metálica é submetida a altas temperaturas, sendo colocada em um forno de fundição que atinge mais de 1164 graus Celsius, a temperatura de fusão do ouro. Neste processo, o calor extremo faz com que o metal derreta completamente, transformando-se em um líquido brilhante. Durante a fusão, as impurezas, que têm densidades diferentes, se separam do ouro e flutuam para o topo, formando uma substância chamada escória. Essa escória é, então, removida, garantindo que o ouro líquido esteja livre de contaminantes. O ouro líquido, agora purificado, é cuidadosamente despejado em moldes, procedimento que pode ser realizado manualmente ou através de sistemas automatizados de alta precisão. A escolha do método de despejo é crucial, pois a precisão e o controle nesta fase são vitais para o sucesso do processo. Qualquer erro nesta etapa pode resultar em bolhas de ar, deformações ou imperfeições no lingote final, comprometendo sua qualidade e estética. Portanto, os operadores devem ter um treinamento rigoroso e uma atenção meticulosa aos detalhes para garantir que o ouro seja despejado de maneira uniforme e controlada. O ouro, agora em sua forma líquida, apresenta uma aparência quase etérea, com um brilho intenso e uma densidade que o distingue de outros metais. A luz reflete-se na superfície do ouro líquido, criando um espetáculo visual hipnotizante que cativa e fascina. Essa fase não é apenas crítica do ponto de vista técnico,
mas também carrega uma carga simbólica significativa. A transformação do ouro de uma forma bruta para um estado puro e refinado representa a culminação de um processo complexo e laborioso que envolve tanto a natureza quanto o engenho humano. Além disso, o controle das condições durante o despejo é essencial para garantir a integridade estrutural do lingote. Fatores como a temperatura do molde, a taxa de resfriamento e a técnica de despejo influenciam diretamente a qualidade do produto final. Após o despejo, o ouro líquido começa a solidificar, passando por um processo de resfriamento que deve ser cuidadosamente monitorado para evitar tensões internas que poderiam causar rachaduras ou deformações indesejadas. Assim, o processo de fusão e despejo não apenas transforma o ouro em um estado utilizável, mas também representa a interação entre conhecimento técnico e a arte da fundição. Cada lingote resultante dessa fase é uma obra-prima, uma combinação de ciência e estética que reflete a história e o esforço que culminaram em sua criação. A atenção aos detalhes e o compromisso com a qualidade são fatores que tornam o ouro um dos metais mais valorizados e admirados do mundo, perpetuando sua reputação como um símbolo de riqueza e excelência. O despejo nos moldes deve ser feito com extrema precisão, e existem dois métodos principais, manual e automático. No método manual, um operador utiliza uma concha resistente ao calor ou um caldeirão com torneira ajustável, garantindo um fluxo constante e evitando imperfeições. No método automático, o ouro líquido é dosado com precisão milimétrica, onde cada molde recebe a quantidade exata de metal, assegurando o peso uniforme nos lingotes. Após o preenchimento, os moldes passam por um sistema de resfriamento que pode incluir banhos de água fria ou ventilação forçada. Esse processo deve ser rápido para estabilizar a estrutura do ouro, mas sem gerar tensões internas que possam danificar o lingote. Finalmente, o ouro se solidifica, deixando de ser um líquido brilhante para se tornar um sólido dourado, denso e poderoso. O lingote nasce. Uma vez solidificados, os lingotes entram na fase final, o acabamento. Embora já tenham uma aparência impressionante, ainda precisam do toque final. Primeiro, são inspecionados individualmente para verificar seu formato, peso e estrutura. Se necessário, as bordas são aparadas e as dimensões ajustadas com máquinas de alta precisão. Curiosamente, ainda é possível encontrar ouro na natureza sem a necessidade de equipamentos pesados. Ao longo de certos rios e córregos, pequenas partículas de ouro livre se acumulam em curvas, bancos de areia e fendas rochosas, onde garimpeiros, utilizando paciência e métodos tradicionais, conseguem extrair esse metal milenar apenas com uma panela. Esse método de garimpagem, que remonta a épocas remotas, ainda fascina muitas pessoas que buscam a emoção de encontrar ouro em sua forma mais primitiva e natural. Assim, a jornada do ouro, desde as profundezas da terra até se tornar um símbolo de poder, beleza e eternidade, se completa. Ao longo desse processo, percebemos que o ouro é mais do que um simples metal precioso. Ele é um testemunho da engenhosidade humana, da busca incansável por riqueza e da conexão intrínseca com nossa história e cultura. Se você se interessou por esta exploração, inscreva-se e descubra mais histórias fascinantes ocultas ao nosso redor, mergulhando ainda mais na rica tapeçaria que compõe o nosso mundo e suas maravilhas.